eu já trouxe aqui no canal um vídeo falando sobre vilões da Marvel que derrotariam o Superman, e nada mais justo do que agora fazer a parte contrária, sobre vilões da DC que venceriam o Hulk. O personagem conta com uma regeneração fora da curva, uma força em crescimento constante e bem menos fraqueza do que o Homem de Aço. Por isso, foi bem difícil selecionar vilões que conseguiriam derrotar o Gigante Esmeralda, mas existem sim vilões capazes de fazer isso, e são esses que veremos no vídeo de hoje. Darkseid é o vilão mais óbvio a aparecer aqui na lista, e justamente por isso eu o coloquei em primeiro, já para tirá-lo do caminho dos demais. E eu aqui nem preciso apelar para o Darkseid na sua verdadeira forma, seus avatares já dariam conta do recado sem grandes problemas. Um dos seus maiores avatares apareceu logo no início dos 952 para enfrentar o Anti-Monitor, encarando de igual para igual o Destruidor de Universos. A troca de golpes entre os dois estava tão intensa que estava impedindo a Liga da Justiça de avançar e impedir o confronto entre eles. Até mesmo Superman e Shazam não conseguiu se aproximar da luta. Outro dos seus avatares, enquanto enfraquecido, conseguiu colocar em coma um Daxamita com um único golpe e humilhou o Superboy na força bruta também. Mas isso já faz tempo. Recentemente ele avançou na realidade Reino da Manhã e ignorou o golpe de duas versões do Superman, incluindo uma que é mais forte que a versão base. E antes disso, uma versão enfraquecida dele venceu e matou Zeus, absorvendo sua energia no processo para voltar a ficar com força total. Não apenas isso, Magog e todos os demais membros da Liga da Justiça daquela realidade foram humilhados com um esforço quase zero do vilão. Eu poderia passar o dia aqui todo listando versões e feitos do personagem, bem como seus poderes, que são extremamente vastos, mas o principal aqui seria os seus raios ômega. Eles podem ter diversos efeitos que são escolhidos a partir da vontade do vilão, sendo apenas raios de energia, podem ser desintegradores, de concussão e por aí vai. Com esse poder, o personagem já destruiu mísseis que o Superman nem conseguiu amassar, já nocauteou o próprio Superman e também o seu filho Kalibak, bem como incapacitou o Orion. Mas isso é quando ele está com a intenção de derrubar os seus oponentes. Seus raios ômega podem muito bem apagar personagens da realidade. Ele fez isso com o Corredor Negro e tentou com Batman, que acabou sendo enviado de volta para o passado pela intervenção do Deus Barbatos. Se o Hulk for acertado, nem mesmo a sua imensa resistência o faria sair ileso, e dependendo das vontades de Darkseid, a vitória já estaria selada com apenas um único ataque. Ou ele poderia simplesmente usar sua manipulação temporal para transformar o Hulk em Bruce Banner novamente e derrotá-lo com mais facilidade. É sempre uma opção também. E já que estamos falando de manipulação temporal, o Flash Reverso é um especialista no assunto. E o Bart Towne era o maior fã do Flash e refez o acidente e deu poderes ao Velocista Escarlate, conseguindo seus poderes no processo. Ele voltou no tempo e descobriu que na verdade ele estava destinado a ser o maior vilão do Flash de todos os tempos, onde enlouqueceu e se tornou um vilão definitivamente. Mais tarde, para evitar ser descoberto pelo Flash enquanto transitava pelo tempo, ele criou sua própria força de aceleração, a força de aceleração negativa. Essa que neutraliza diretamente a força de aceleração, alimentando-se dela e amplificando o usuário, que nesse caso é o próprio Eobard. Levando em consideração que ele frequentemente humilha velocistas e está em pé de igualdade ao Barry, já podemos cravar que o Hulk não conseguiria encostar um único dedo nele. Outros pesos pesados da DC que tem super velocidade não conseguem fazer isso, como é o caso do Superman. Então, pô, não é o Hulk que conseguiria fazer isso, né? Claro que o Flash Reverso ainda precisaria encontrar alguma forma de derrotar o Hulk, mas não é como se ele não tivesse recursos. Da mesma forma que ele fez com Iris West, poderia usar seus poderes de intangibilidade vibracional para destruir suas moléculas no cérebro, o que mataria o Hulk instantaneamente. Caso o Flash Reverso queira ser mais agressivo, poderia fazer isso no corpo todo do Hulk ao invés de focar apenas na cabeça. Mas eu não acho que isso mataria definitivamente o Hulk, afinal sua regeneração é fora de curva, mas os poderes de viagem no tempo é que seriam um verdadeiro problema. E o Bart usou suas habilidades para infernizar a vida do Barry quando ele era criança, e poderia usá-las novamente para impedir que Bruce se tornasse Hulk. Levando em conta que a identidade do Hulk não é um segredo, achar o Bruce no passado seria fácil e o Bart só precisaria tirá-lo do caminho da bomba gama. Não seria uma vitória limpa, mas estamos falando de um super vilão e um dos mais cruéis, então eu acho que é uma vitória que combinaria com ele. Mas continuando, Brainiac pode parecer um vilão improvável de conseguir ganhar do Gigante Esmeralda, mas eu vou provar que não. Só fazendo um breve resumo acerca dele, o personagem é um coluano, o mais inteligente de sua raça, onde decidiu partir para o espaço coletando cidades e conhecimento para se aprimorar. Graças a isso, ele conta com um arsenal imenso, mas um que vale a pena comentar são seus drones. As versões mais antigas possuíam escudos resistentes o bastante para ignorar a visão de calor da Supergirl e do Superman. Seus drones eram fortes o bastante para tirar sangue do Homem de Aço e machucá-lo
derrotá-lo, mas após ter sido derrotado pelo Superman, ele atualizou esses drones para que fossem mais poderosos que kryptonianos, onde derrubaram com certa facilidade o Zod. Agora, imagina centenas de milhares de drones com a força de um kryptoniano lutando contra o Hulk. Isso por si só já seria um problema. Os mísseis da sua nave podem causar supernovas, possuem bombas de destruição planetária e sua principal tecnologia, um raio de encolhimento que até hoje nenhum outro conseguiu replicar. Caso o Brainiac quisesse acabar com a luta do Hulk rapidamente, poderia simplesmente usar o raio para encolher o Hulk do tamanho de moléculas, onde seria incapaz de fazer qualquer coisa. Em algumas versões do vilão, ele também conta com uma poderosa telepatia, algo que não seria tão eficaz contra o Hulk, mas obrigaria ele a lutar mentalmente enquanto se protege dos drones de Brainiac. Mas até agora eu não falei dele. Brainiac tem a capacidade mais que suficiente para sair no braço com o Hulk caso queira. O personagem já se mostrou superior em força ao Superman pós-crise e foi derrotado após sair da nave e ter sido obrigado a lidar com diversos estímulos de uma única vez. É claro que superar o Hulk em força é uma tarefa complicada, quase impossível para a maioria, mas não é impossível e nem mesmo necessária. Brainiac também já apresentou uma forma de nanites que era forte ao ponto de ser comparado ao Apocalipse e imune a ataques físicos. Então, juntando tudo isso que eu falei, somado a essas formas mencionadas, acredito que as chances do Hulk sair vitorioso são bem baixas. E continuando a falar de vilões do Superman, eu não poderia deixar de fora da lista o Apocalipse, que sempre foi um personagem que muitos se questionaram se poderia vencer o Hulk ou não. Eu acredito que fisicamente o Apocalipse não teria condições de vencer o Hulk a longo prazo, afinal a força do Gigante Esmeralda faria com que eventualmente ele se sobressaísse. Claro, ainda seria uma luta muito difícil para o Hulk, mas depois de alguns bons minutos e muita raiva, o personagem conseguiria sair à frente, sem contar que o Hulk conta com uma regeneração muito maior do que a do Apocalipse, pelo menos durante a batalha. E é justamente sobre esse ponto que eu acho que o Apocalipse teria sim chance de ganhar contra o Hulk. A verdade é que o Apocalipse possui um dos poderes mais insanos dentro dos quadrinhos da DC, que é a capacidade de voltar dos mortos, adaptado àquilo que o matou. Esse poder é tão insano que atualmente o Apocalipse pode ser enquadrado como uma entidade dentro da DC Comics, se tornando um manipulador do tempo. Mas não é sobre essa versão que eu vou comentar, e sim a versão tradicional do Apocalipse. De qualquer forma, o Apocalipse é um monstro imparável e nem mesmo possui racionalidade. Numa luta entre o Hulk e ele, com certeza o Hulk seria obrigado a matar para finalizar o combate. Dessa forma, o Apocalipse voltaria depois de um certo tempo, adaptado à força do Hulk, ou pelo menos a sua evolução constante de força. E isso poderia fazer com que ele não fosse derrotado e vencesse o Hulk definitivamente. Claro que aqui é meramente uma suposição, mas num cenário normal, seria obviamente isso que iria acontecer. Caso essa adaptação, a força do Hulk não fosse capaz de fazê-lo vencer, ele voltaria novamente, ainda mais adaptado a outros poderes do Gigante Esmeralda e eventualmente iria vencer o confronto. Mas em quinto eu coloquei o Ares. Esse que é um dos 12 deuses olimpianos e um dos deuses mais poderosos de toda a DC. Alguém bem diferente da sua contraparte da Marvel. Com apenas a sua presença, ele já foi capaz de deixar a Mulher Maravilha de joelhos e matou Hades com extrema facilidade. O personagem já rompeu a muralha da fonte e derrotou o Pai Celestial em batalha, matando o personagem durante o confronto. Mas não foi o único deus que ele matou. Também matou Hércules com um único golpe, o mesmo que estava lutando contra o Apocalipse anteriormente. Em algumas histórias, já foi mostrado que ele é totalmente imune a ataques físicos e armas humanas, podendo ser ferido apenas por armas místicas. Isso por si só já acaba com qualquer chance do Hulk, já que dar socos é sua principal forma de combate. Mas não é apenas isso, Ares também pode manipular a matéria, já se mostrou mais poderoso que todos os deuses olimpianos juntos, pode manipular a alma dos seus inimigos, até mesmo os arrancando e por aí vai. Até mesmo a regeneração do Hulk não teria efeito, onde já foi dito que ferimentos causados pelo Ares não cicatrizam como deveriam e anulam até mesmo poderes de cura. Ele também pode invocar o espírito de todos os participantes sobreviventes de todas as guerras já travadas na Terra e fica mais poderoso à medida que a luta avança. Mesmo que o Hulk tenha a capacidade de ficar constantemente mais forte, o mesmo vale para Ares, que se fortalece com as batalhas e junto dos seus outros poderes, venceria o Hulk com certeza. Mas avançando novamente, Circe é uma feiticeira lendária da mitologia grega que atua como super vilã e inimiga da Mulher Maravilha. Em algumas ocasiões também está relacionada à deusa da magia Hecate. Já foi dito que ela alcançou um estágio tão alto que também se tornou uma deusa da magia, com feitiços efetivamente ilimitados. Ela foi responsável por lançar um feitiço que abrangeu todo o cosmos, escondendo e corrigindo os danos causados pela guerra entre os Olimpianos e os Titãs. Nem mesmo Ares consegue ferir a personagem com facilidade e também já resistiu a golpes da Mulher Maravilha, mas lutas corporais com certeza não são seu foco. Ela deixa isso para os seus servos, às vezes criando lobisomens e outras vezes invoca esqueletos que deram trabalho para a Mulher Maravilha e Dona Troy juntas. Também conta com a habilidade de teletransporte para atacar e para se defender, lançando seus alvos em realidades alternativas, como já fez contra a esposa de Teseu e contra as Amazonas. Mesmo que o Hulk consiga chegar perto dela para atacar, ela pode erguer barreiras que o Superman mal consegue ultrapassar
levitar e se transformar em pó ou em gás, então socos não serão muito eficazes. Já o Hulk poderia muito bem ser transformado em uma das suas bestas místicas, como ela fez com o Hércules. Ou ela pode usar suas poderosas ilusões para fazer o Hulk se acalmar, fazendo ele ver aquilo que ele mais ama, tornando o personagem em um alvo muito mais fácil para seus feitiços letais. E continuando a falar de feiticeiros, Mordru é basicamente o Senhor do Caos sem forma, um dos seres místicos de mais alto poder da DC e um inimigo direto do Senhor Destino, Zatanna e outros tantos magos. Ele é conhecido por ser imortal, não tendo nascido, nem jamais morreria, aumentando seu poder gradativamente com o tempo. Antes dos 952 ele já tinha o poder suficiente para destruir galáxias, já derrotou toda a legião dos super-heróis ao mesmo tempo e quase devorou toda a força de aceleração. Nem mesmo seres místicos do mais alto nível bate em frente com ele. Mordru já derrotou algumas boas vezes o Senhor Destino e já humilhou a Zatanna e a Mulher Maravilha ao mesmo tempo. Nessa mesma ocasião que ele lutou contra as duas, mostrou que consegue interagir com as páginas dos quadrinhos e acessar o monitor primordial, o que não são muitos na DC que conseguem fazer. A infinidade de coisas que o Mordru pode fazer é tão alta, se não maior, que a já mencionada Cersei. Mas ele poderia vencer de um jeito muito simples, um ataque mental. Tá certo que o Hulk é naturalmente resistente a invasões mentais, mas não é totalmente imune como já foi visto em suas lutas contra o Thanos, onde foi controlado para atacar seus amigos. Na verdade ele já foi controlado bem mais de uma vez, mas essa é a mais icônica na minha opinião. E o Mordru conta com um poder muito maior do que o Thanos, então deve ter mais facilidade ainda de controlá-lo para facilmente vencer o Vingador. Mesmo se ele decidir por um combate direto, a vantagem ainda é clara para ele, onde uma versão enfraquecida já foi capaz de matar facilmente a poderosa, invocando uma horda de dragões de energia, mas ele poderia usar sua magia de transmutação para transformar o Hulk em papel ou no que ele desejar. O personagem não vê limites para os seus poderes e é um daqueles muitos vilões que são necessárias equipes inteiras para derrotá-lo, então não, o Verdão não teria chance aqui. E voltando para os personagens que são vilões do Superman, temos o Gog, um dos deuses mais insanos da editora. Ele é uma divindade cuja origem não foi bem explicada até recentemente, quando descobrimos que ele fazia parte dos deuses anteriores ao Quarto Mundo. Os deuses daquele mundo lutaram entre si, mas Gog optou por se isolar para evitar participar, escapando assim da destruição planetária e da jornada dos deuses para Valhalla. Bom, pelo menos essa é sua história em uma realidade paralela. No universo tradicional da DC, ele surgiu após a exploração de um missionário na África. O nome Gog é inspirado na figura bíblica de Gog e Magog, que representam forças do mal em profecias apocalípticas. De qualquer forma, apesar de escolher a paz em outro universo, em ambos ele é extremamente poderoso, e seu nome faz jus ao seu poder. Ele conseguiu derrotar completamente o Superboy, os Titãs que tentaram ajudá-lo, a Liga da Justiça da América e o Hércules, tudo em sequência. Ele ignorou completamente o ataque combinado de toda a Liga da Justiça, incluindo algumas versões do Reino da Manhã, que são ainda mais poderosas. Sua lança possui o poder da quintessência, tornando sua arma um dos itens mais poderosos de todo o universo DC, onde com um único ataque, ele conseguiu matar o Mr. Mxyzptlk, embora obviamente não permanentemente. E ele não é apenas forte, ele também pode se mover na velocidade da luz e tem a capacidade de se teleportar, o que torna tudo ainda mais difícil para o Hulk em um combate. E se isso tudo já não fosse complicado o suficiente, ele também possui manipulação da matéria e pode viajar no tempo. Ele pode criar buracos negros, curar e amaldiçoar pessoas, transformar seres vivos em árvores e já voltou no tempo repetidamente para matar o Superman no mesmo dia. Dito tudo isso, esse personagem é completamente fora de série e está muito além da capacidade do Hulk, e é um personagem que pode encará-lo com força bruta com facilidade. E se a força não for o bastante, ele pode facilmente usar sua variedade imensa de poderes para finalizá-lo. E se um duende da quinta dimensão não foi capaz de aguentar o ataque, com certeza o Hulk também não seria capaz. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e me diz qual desses personagens você acha que realmente conseguiria vencer o Verdão. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.